Olá, caros irmãos e irmãs, que Jesus nos conceda a sua paz. Neste episódio 9, queremos falar sobre o tema compaixão, ao narrar uma das curas maravilhosas que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou. A vida de Jesus é a própria compaixão de Deus para com o nosso sofrimento. Ele que é o arquiteto estelar, que veio até nós e, sem destruir a lei de Deus, a lei do universo, nos mostrou o caminho que conduz a verdadeira paz e felicidade. Passou pelos mesmos processos que todos nós passamos, enfrentou os mesmos desafios e os santificou a cada minuto. Ainda menino, a nossa Mãe Santíssima, por exemplo, pensava em como administrar o seu futuro e, em certo momento, é surpreendida pela presença de Jesus. Esta passagem está no livro Boa Nova, narrada pelo Espírito Humberto de Campos, na psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Conta ele nessa obra que Jesus perguntou à sua mãe: Mãe, que queres tu de mim? Acaso eu não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está nos céus? Tenho cuidado por ti, disse Maria, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida, e respondeu Jesus: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Conta Humberto de Campos que, a partir desse dia, Jesus ingressou na oficina do seu pai José, deixando as ferramentas somente no dia em que ele demandou o deserto na preparação da sua grande jornada, a sua missão que iniciaria por volta do ano de 29. Jesus, nesta passagem que vamos ler agora sobre o paralítico da piscina de Betesda, nos ensinou que não devemos ser indiferentes à dor alheia. Lembremos da parábola, por exemplo, do bom samaritano, onde a verdadeira caridade é praticada por um homem aparentemente sem credenciais, desconhecido, e que foi justamente um samaritano, um povo secularmente combatido pelo povo judeu. Na passagem da piscina de Betesda, Jesus se depara com uma tradição quase infantil, a do agito das águas por um anjo e a rotina da miséria que virou paisagem, pois era um local onde os doentes se amontoavam à espera do momento ideal para se atirarem na água. Ele se compadece daquele homem que há 38 anos estava ali, paralítico, e por isso sem nunca poder se jogar na água quando ela se agitasse. Como disse o espírito Amélia Rodrigues no livro Dias Venturosos, na psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, realmente já não acreditava na cura, mas voltava sempre. Aquele era um lugar de fé e ele já não a tinha, desencantara-se, deixara de acreditar. Ela ainda fala do momento em que Jesus chegou na piscina de Betesda. Algo de especial pairava na psicosfera antes densa em Betesda. Jesus se acercou-se daquele paralítico que expungira, nas quase 4 décadas de sofrimento e limitações, toda a sua dor e débitos pregressos, e o interrogou: queres ficar são? Mas nós vamos à leitura do texto que está em João, no capítulo 5, e no versículo de 1 a 17. Pois bem, dedicados irmãos, aqui nós temos a leitura que está no livro que foi traduzido pelo pesquisador Haroldo Dutra Dias e editado pela Federação Espírita Brasileira. Uma tradução muito fiel aos textos na sua origem. Muito bem. Depois destas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betzata, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos estava deitada uma multidão de enfermos, cegos, coxos e atrofiados, esperando que se movessem a água, porque um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, era curado de qualquer enfermidade que tivesse.
Estava ali um homem que se encontrava enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, lhe diz: quer tornar-se são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho uma pessoa que me jogue no tanque. Quando a água for agitada, enquanto eu estou indo, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, tome teu catre e anda. O homem logo ficou são, tomou seu catre e andava. E aquele dia era sábado. Assim diziam os judeus ao que fora curado: é sábado e não te é lícito tomar o teu catre. Ele lhe respondeu: aquele que me fez são me disse: toma teu catre e anda. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse isso? O que fora curado não sabia quem era, pois havia uma turba naquele lugar. Jesus retirou-se. Depois dessas coisas, encontrando-o no templo, Jesus lhe diz: eis que te tornaste são. Não mais peques, para que não te suceda algo pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que fora Jesus que o fez são. E por causa disso, os judeus perseguiram Jesus, que fazia essas coisas no sábado. Ele, porém, lhe respondeu: o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Que lição bonita, que lição profunda que Jesus deu aos nossos irmãos nesta passagem. Vamos dar um pouco de história. A piscina de Betesda foi escavada no final do século XIX, mas levou mais ou menos cerca de 100 anos para que os arqueólogos identificassem e interpretassem o sítio com precisão. Betesda, que em hebraico significa a Casa da Misericórdia. A surpresa dos arqueólogos que escavaram aquele lugar foi que essa piscina fazia parte de um complexo ligado ao santuário de Serapis, que era o deus romano associado à cura. O tanque de Betesda possui 2 períodos, que foi um judaico, há mais ou menos 200 anos antes de Jesus, quando o sacerdote Simão, filho de Onias, construiu com fins de abastecimento do templo. O outro período foi o romano, com Herodes, 40 anos mais ou menos antes de Jesus, que embelezou Jerusalém e construiu um terceiro reservatório dedicado aos doentes, que ficava na Porta das Ovelhas, nome dado ao lugar onde se mercadejava ovelhas a fins de sacrifício no templo. Esta é uma passagem com múltiplas lições. A primeira delas: o paralítico de fato queria ficar curado? Por que ele não pedia para lhe colocarem na borda da piscina? Nós desejamos a cura real? Diante desta resposta que o paralítico deu a Jesus, o espírito da nossa irmã Amélia Rodrigues comenta nesse mesmo livro, Dias Venturosos: era certamente uma escusa. Se em verdade o desejasse, ficaria muito próximo, de forma que ele próprio se arrojaria sobre as águas. O homem luz penetrou-lhe o íntimo, leu-lhe a sentença a que se jungia e constatou a chegada do seu momento de libertação. Fica essa questão para nós: ele de fato queria ser curado? A segunda lição: as pessoas que nada fazem criticam quem realiza algo, como foi o caso dos fariseus que questionaram o fato de Jesus ter curado aquele homem num dia de sábado. Nós já comentamos essa questão do fato das pessoas, da tradição do sábado ser resguardado pelo povo judeu. Pois bem, tem uma terceira lição. Jesus disse para não repetir o erro que o levou à paralisia, ensinando que toda doença é uma reação às infrações que cometemos às leis de Deus e que pode estar à origem em outra existência. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec comenta a causa anterior das aflições no capítulo 5º, que vale a pena a gente revisitar e analisar com maior detalhes e aprofundamento esse tema. O espírito Amélia Rodrigues, ainda neste livro, comentando esta passagem, diz: a terapia do amor libertara-o. Sim, da escravidão ressarcidora de débitos, porém, fazia-lhe necessário a dieta moral, a mudança de comportamento para a ação social dignificadora. Jesus diz que Deus sempre trabalha e ele que segue o Pai também trabalha. No livro
dos Espíritos, pergunta Allan Kardec, na questão 21, a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Responde o Espírito da Verdade, só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, poderíeis concebê-lo ocioso, um momento que seja? Ainda sobre o trabalho, Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 675. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Não, responde o Espírito da Verdade. O Espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E por fim, na questão 683, o codificador pergunta ao Espírito da Verdade qual o limite do trabalho. E ele responde, o limite das forças, em suma. A esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. O Espírito de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, no capítulo 4, deixa-nos essa reflexão. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Por fim, a quarta e última lição desta passagem. Jesus não se identificara e fez aquela cura sem ser percebido, de tal forma que o paralítico não sabia quem, na verdade, o havia curado quando lhe perguntaram que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Mais tarde, ele o encontra no templo e recomenda não repetir os erros que o levaram àquela doença. Dedicados irmãos, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine. Muito obrigado a todos, muita paz. Que assim seja.